Olá, somos o Núcleo Jovem Empreendedores da Six Farroupilha e estamos trazendo uma conversa com os candidatos a prefeito da nossa cidade. O objetivo aqui é tirar os candidatos do mundo da política e apresentá-los como cidadãos do mundo. Fabiano, nesse primeiro bloco, são 8 perguntas de escolha simples. Eu vou te dar 2 opções, tu escolhe uma delas. Inter ou Grêmio? Grêmio. Chopp ou vinho? Depois dos 40 eu fui no vinho, mas era do chopp. Praia ou campo? Praia. Doce ou salgado? Doce. Inverno ou verão? Verão. Instagram ou TikTok? Instagram, o TikTok é minha filha só. Filme ou livro? Filme. Podcast ou rádio? Por enquanto, rádio. Fabiano, agora a gente vai para o segundo bloco para te conhecer um pouco melhor. Tu é natural aqui de Farroupilha? Se tu não é, o que te trouxe até aqui? Sou natural de Farroupilha, nasci em Farroupilha. Fabiano, quando se trata da tua infância, qual a imagem que vem na tua cabeça? Família. Quando foi o despertar político dentro de ti e quais foram as tuas motivações? Então, pessoal, meu pai e minha mãe falavam muito sobre política. Minha mãe foi a primeira vereadora mulher da cidade de Farroupilha. Meu pai, ele foi presidente de praticamente todos os clubes de Farroupilha, os clubes sociais. E então, isso também é política, você está inserido na comunidade. E eu não gostava, eu odiava ver meus pais falando em política. Mas é evidente que, posteriormente, você começa a compreender a importância da política, porque se você precisa de uma vaga num turno integral ou num contraturno, tu fala de política. Se você precisa da questão do hospital, você fala de política. Um posto de saúde é política. Programas de incentivo às empresas é política. E você vai compreendendo. Então, eu comecei a me inserir e desde o colégio. Virei um líder estudantil e criei movimentos para jovens na política. Então, eu estou inserido desde muito cedo e isso realmente me deu uma missão, uma percepção da importância. E a minha vinda aqui também faz com que eu tente inspirá-los para que vocês entendam a importância da política e se sentir inserido. Fabiano, quais são os líderes mundiais que te inspiram? Bom, eu gosto muito dos presidentes americanos e eu gosto muito de estudar a história do racismo. Para mim era incompreensível isso, né? Então, o Lincoln é, para mim, uma grande referência nas questões da humanidade como líder político. Então, eu tenho ele como meu best one. Fabiano, qual foi o último livro que tu leu e se tu lembra de um trechinho dele? Eu sou um grande vendedor, né? Eu comecei como lavador de carros, depois eu fui vendedor, depois eu fui gerente de vendas, diretor, administrador e depois os de empresas. Então, os meus livros eles são muito voltados para a área de vendas. Sou um treinador. E eu sempre digo assim que um trecho que me marca é: trate as pessoas como você gosta de ser tratado. E isso te traz uma reciprocidade tão grande, parece tão simples, mas quando tu usa isso no teu dia a dia, tu é uma pessoa tão feliz, tão realizada, porque a partir do momento que você realiza o outro, você se sente realizado. A lei da reciprocidade. Então eu tenho isso como 24 horas da minha vida, até dormindo. A gente vai para o terceiro bloco, no total de 4. E esse terceiro bloco ele é um pouco delicado, então ele também é múltipla escolha, se tu é a favor ou contra, mas como os assuntos são críticos, entre aspas, tu tem a liberdade de poder decorrer sobre o assunto. Tá bem. O primeiro assunto é sobre pena de morte. Pena de morte. Bem, eu entendo que o Brasil não está preparado para isso. Eu também acho que a gente não tem o direito de tirar a vida de alguém, por mais que essa pessoa tenha tirado a vida de alguém. Nós não temos esse direito. Eu acredito que se tem a justiça, se tem a comprovação, eu sou a favor da prisão perpétua. Mas não que a gente tire a vida dele, porque ele pode ter uma missão aqui que a gente não compreenda, não cabe a nós julgarmos. Então eu não sou a favor da pena de morte, muito menos no Brasil, que a gente não tem uma justiça que realmente a gente possa ter orgulho dela. É muito morosa, demora, e as provas também me preocupam muito, né? Se fosse você pegar no ato, talvez você possa ter as penas mais, mais fortes, né? Mas eu sou a favor da prisão perpétua e não a pena de morte. Acho que nós não temos esse direito.
Sobre aborto. Aborto, eu penso que sou contra na essência normal, mas sou a favor quando tem algum estupro, ou então, vamos supor que uma criança você detecte que ela não vai ter cérebro, por exemplo, que ela vai ficar vegetando. Então, eu não entendo por que ela precisa estar ali, por que precisa passar por todo esse sacrifício. Então, dentro das leis, lógico, são tudo normativas federais, né? Não cabe a um prefeito, mas você me disse aqui que a questão é entender o ser humano Fabiano e o que ele pensa do mundo. Então, eu penso que o aborto só em situações extremas e de comprovação. Sou a favor da vida, sabe? Então, nesse sentido. Sobre a descriminalização da maconha. Isso é um assunto muito sério. Porque a gente, quando é jovem, brinca muito com isso para ficar legal, usar um termo, né? Mas é comprovadamente que 90% da criminalidade ele está relacionado às drogas. Então, eu fico muito triste de ver que as pessoas levam isso na brincadeira, mas ao longo do tempo, isso é a grande problema de segurança da humanidade. Então, eu entendo que o jovem gosta de brincar, gosta de se inserir, gosta de estar experimentando, mas eu perdi muitos amigos na maconha, muitos. E isso é muito triste. Então, devido à questão da criminalidade, da questão da segurança, que é comprovadamente que 90% vem do início, que é a maconha, eu sou contra a liberação. Sobre porte de arma. Eu tenho uma dúvida sobre isso, porque as pessoas não recebem um treinamento, uma questão psicológica, então eu tenho medo. Né? Eu sei que as pessoas precisam estar armadas, por exemplo, tu está lá no interior, a única forma de segurança que tu tem é a tua arma. Eu entendo. Então, ali, por exemplo, eu poderia ser a favor. Mas as pessoas estão treinadas para utilizar uma arma? Psicologicamente, ela está preparada? Então, num primeiro momento, eu sou contra, mas entendo que tem que ter, em determinados lugares, a liberação para ele poder fazer a sua própria segurança em locais extremos. Sobre a diminuição da maioridade penal. Eu acho que a pessoa, a partir dos 15, ela já é responsável pelos seus atos. Né? A gente vê o quanto elas têm discernimento, informação, então ela precisa ficar responsável pela sua vida e entender o quanto é difícil exercer a cidadania. Não é fácil exercer a cidadania. Então, quanto mais responsabilidade, quanto antes você der a responsabilidade para a pessoa, melhor ela vai ser como cidadão. Eu comecei como lavador de carros com 12 anos. Né? E isso para mim foi muito bom ter começado a trabalhar cedo, comecei a lidar com o meu dinheirinho, com as minhas responsabilidades, então isso também, quanto antes tu der a responsabilidade, antes ela vai amadurecer. Sobre o retorno às aulas. Veja só, se você encontra numa segunda-feira o Beto Carreiro World lotado, por que as crianças não podem ir para a aula? Temos que voltar à vida normal. E com toda a prevenção possível e imaginável, mas voltar à vida normal. Nós temos que aprender a conviver com a pandemia. Vamos então para o quarto bloco, que é mais voltado para o meio político. Qual a sua percepção sobre o aumento de número de candidatos a vereadores? Eu entendo que o Brasil precisaria passar por uma reforma política para diminuir o número de partidos, por conta de que você não precisa ter tanta representação, que isso confunde as pessoas, acaba virando um balcão de negócios. Então, a diminuição do número de candidatos também é melhor para as pessoas escolherem seus representantes. Deveria ter mais organização. E também eu sou favorável que a pessoa tenha um currículo mínimo para ser candidato. Mesmo que a gente precise de todas as representações da sociedade, acho que um mínimo de conhecimento é obrigatório, porque você vai lidar com leis. Então, se você não conhece, não tem conhecimento, como você vai fazer as leis? Como você vê a pouca representatividade da mulher na política farroupilhense? Esse é um assunto que compreendo perfeitamente. Veja só, os partidos precisam ter a cota mínima. Quando você trabalha com cota mínima, já está errado. Então, eu penso que os governos, quando ganham as eleições, eles têm que dar mais poder para as mulheres, porque a gente só procura as mulheres quando precisa delas serem candidatas. Agora, se você dá os cargos que são de expressão, e aí elas vão começar a se sentir inseridas e vão participar. O problema é que os governos ganham, né, e aí não dão espaço para elas, e depois precisam delas para candidatas. Então, nós temos que pensar ao contrário, dar
oportunidade para elas, e aí vocês verão que a mulher poderá, quem sabe, ser até maior que o número de homens, mas é preciso ser justo na hora da entrega dos cargos. Qual foi a última ação social sem fins lucrativos ou político que você participou? Eternamente, eu faço isso todos os dias, eu participo de muitos grupos, sejam eles de dependentes químicos, seja de crianças com o projeto Mão Amiga do Frei Jaime Bétega, sou presidente do conselho, participo também das voluntárias do hospital, eu sou o padrinho delas, participo também das questões de idosos, crianças, pessoas com deficiência. Minha mãe e meu pai fizeram isso a vida inteira, e esse foi um legado que eu carrego junto comigo com muito orgulho. Eu faço isso todos os dias, o trabalho de voluntariado, sem exceção, todos os dias. Qual a sua percepção sobre o vínculo entre política e religião? Eu entendo que a religião é muito importante para você ter o seu amadurecimento espiritual. Então, quanto mais pessoas vinculadas à religião estiverem na política, eu acredito que elas tenham bons propósitos, e eu sou a favor disso. Então agora a gente vai para 2 perguntas extras que a gente fez para o primeiro candidato. Então, para ficar justo para todos, a gente vai repetir essas perguntas aqui. A primeira dela, como você vê o mundo daqui a 50 anos? Eu entendo que a tecnologia ela vai ter um ponto de saturação e que a humanização vai começar a vir junto com tudo isso. A tecnologia ela nos trouxe algo muito importante para nós termos a globalização, mas se vocês prestarem atenção com a questão da pandemia, voltou ao status da regionalização. Eu tenho um empreendimento de turismo, né, e ele estava muito bem antes da pandemia. Os meus clientes eram de fora. Quando veio a pandemia e que as pessoas não iam mais pegar avião, a gente pensou, bom, terminou o nosso negócio, né? Ao contrário, esse mês de outubro a gente faturou mais do que outubro do ano passado, que é o turismo regional. Nós vamos aprender a viver a nossa sociedade e valorizar as nossas tradições, as nossas vocações, as nossas fortalezas. Então eu entendo que a humanização vai vir junto. Nós vamos virar seres humanos melhores, com amor ao próximo, com exercício da cidadania, entendendo que se você faz o bem para o seu entorno, você já é uma boa parte da sociedade. Então eu entendo que isso vai começar a ter mais humanização. Nós vamos ser seres humanos mais amadurecidos espiritualmente. Dentro da tua vida particular, qual das tuas conquistas foi a maior delas? A filharada, né? Os filhos é algo que só quem tem entende da tua missão, do ser humano, né? Do teu ensinamento, do legado que você deixa, mas acima de tudo, as questões simples. Um arroz e feijão em família é muito melhor que uma viagem para o exterior. Desde que a gente compreenda o quanto aquilo é valioso e que você possa curtir os momentos. Eu vejo que os seres humanos sempre pensam no amanhã. Amanhã eu vou ser feliz, eu vou realizar isso, vou terminar de me formar e vou ser feliz. Aí você vê depois que o bom era estar estudando com a tua galera. Né? Então, viver o hoje intensamente, que é uma dádiva, tu tem que entender que aquilo é realmente muito valioso e você possa ser feliz todos os dias e não ser feliz amanhã. Porque daí você nunca vai ser feliz. Essas são as perguntas. A gente acaba de completar 14 minutos, então a gente vai ter 16 minutos de pauta livre, começando agora. Tá bem. Eu sou objetivo, um empresário, um administrador, ele tem esse perfil, né? Ele chega toda essa questão para ele de solucionador de problemas e você resolve imediatamente. Você cria já uma rotina de ser assim. Mas eu queria comentar com vocês da minha alegria de estar aqui, por conta de que os SICs Jovens, para mim, é o momento mais bacana da campanha. Porque eu sou um filiado da SICs, um associado, eu sou um membro do conselho e primeira vez que a gente tem um candidato daqui, que saiu de dentro da nossa entidade. Então, eu gostaria muito que eu e o Jonas pudessem honrá-los, mas mais do que isso, inspirá-los para que vocês entendam a importância da política. Se a gente fizer um bom trabalho, colocarmos novas vozes e novas lideranças, vocês vão se sentir inseridos e vão entender a importância de vocês em algum momento. Há pouco tempo atrás, eu estava no lugar de vocês, olhando, né, como que as pessoas faziam e nunca me imaginei estar aqui. Então, preparem-se,
porque vai chegar o tempo de vocês, especialmente das mulheres também. Minha mãe foi a primeira vereadora mulher do município de Farroupilha, e naquela época foi muito difícil para ela, porque mesmo ela sendo uma advogada, as respostas que davam quando não tinham mais argumentos vai para casa lavar louça. Então agora já é um novo momento de respeito, de amadurecimento, e eu entendo que vocês têm um papel fundamental para colocarem também os seus anseios, porque muitas vezes a gente não consegue externar, e se vocês se sentirem inseridos, a gente vai lá e toma a decisão de fazer uma pista de skate, mas não era o que vocês queriam. Vocês queriam uma pista de caminhada ao ar livre, suponhamos, né? Então a gente precisa não só ouvi-los, vocês precisam participar. Não tem como ser diferente para a gente colocar. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter uma pessoa com mente aberta e dar voz e vez para novas lideranças, eu tenho certeza que vocês vão se sentir inseridos. Então, esse é o meu papel do Jonas, juntamente, claro, com todas aquelas demandas que a gente tem, um único hospital com problema financeiro, precisamos resolver, nós vamos fazer um plano de recuperação econômica para eles. Nós vamos realmente ter mais oportunidade de estar junto às comunidades em vulnerabilidade social, que nesses últimos 8 anos tiveram pouco acolhimento, não teve mais atendimento ao público. E eu sempre disse para o Jonas e para a nossa equipe, a administração municipal, poder público, ele é feito principalmente para as pessoas que mais precisam, sabe? Essas pessoas que não têm acesso a todos os serviços, então a gente precisa acolher eles. E também nós temos uma característica de uma cidade que, quando o Majone fez o primeiro distrito industrial, nós somos uma cidade que abriu as portas para pessoas de outros municípios que vieram morar aqui porque nós tínhamos emprego, e a partir daí nós precisávamos gerar habitação. O prefeito seguinte do Avelino Majone, só para contextualizar a história para vocês, o prefeito seguinte do Avelino Majone fez o primeiro bairro popular da cidade, que foi o bairro São José. A partir daí, todos os prefeitos fizeram. Wilson Sinhac fez o 1º de maio, Clóvis Anfeliz fez a segunda etapa do 1º de maio, o bairro Cinquentenário, o Pascoal fez o Centenário, enfim. E isso gerou uma cidade grande, com potencial enorme. Hoje nós temos 6 distritos industriais, vários bairros populares, cooperativas habitacionais que deram certo, como Monte Verde, todo asfaltado, um dos bairros mais lindos da cidade, e é um bairro de trabalhadores. E agora a gente precisa dar sequência nisso. Os últimos 8 anos nós tivemos uma paralisação desses incrementos industriais e desses bairros populares e projetos habitacionais que não foram realizados. Qual o resultado disso? Um déficit habitacionais, por exemplo, como nas áreas de ocupações irregulares. Lá de 500 pessoas há 8 anos atrás, nós temos mais de 5.000 pessoas. E nós da cidade precisamos reativar esses projetos habitacionais, porque as empresas, e aqui nós somos uma entidade empresarial, as empresas precisam dessa mão de obra. E eu fui nessas áreas de ocupações irregulares. São pessoas trabalhadoras que estão nas empresas. Então é um compromisso público que nós temos que tomar. Feltrin, como você vai fazer tudo isso? Fazendo um enxugamento da máquina pública, sem tirar serviços. Eu vou dar um exemplo para vocês. Foi criada a Secretaria do Esporte. Mas o dinheiro para o esporte foi só para pagar os cargos e salários das pessoas que trabalhavam lá. Então o dinheiro não foi para o esporte. Então nós temos que transformar isso em departamento para fazer o dinheiro ir para o esporte. E com isso, com o enxugamento da máquina pública, também nós temos que diminuir despesas. Por exemplo, a gente paga 1 milhão e pouco de aluguéis. Então é como a casa da gente. Se a gente paga aluguel, tu está deixando de pagar a prestação da tua casa, do teu apartamento. Então a ideia é que a gente faça um centro administrativo, tudo num único lugar. Porque hoje você vai na prefeitura, te manda no SEAC. Imagina uma pessoa a pé, uma pessoa de idade. Aí do SEAC, de repente, a secretaria que ela procura não está ali, está na frente da barra do bolacha. Então é muita coisa dispersa. A gente quer colocar tudo num único lugar para diminuir despesa, mas também para acolhimento ao cidadão. É como o parquímetro, né? Tu vai lá, coloca a dinha, aí te pedem a placa do carro. Aí a placa do carro mudou, Mercosul, as pessoas de mais idade não sabem, tem que pegar uma caneta, um papel numa loja, vai lá, volta. Quando tu vai de novo, te pede o número do estacionamento. Então nós queremos, eu e o Jonas, desburocratizar, fazer uma cidade humanizada, acolhida. Então são pequenos detalhes, mas são significativos para a vida do dia a dia do cidadão. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, e a gente quer realmente provar que é possível fazer mais com menos, e inspirá-los para, na próxima eleição, vocês se sentirem fortes para terem um membro, né, da ligação, das amizades de vocês, seja pela entidade ou seja no grupo de amigos, que vocês coloquem um nome à disposição.
E tenho a certeza, é possível. É possível e vocês vão chegar lá também. Muito obrigado. Então, só para deixar registrado, a gente teria ainda 9 minutos para pauta livre. Se tu quiser falar, pode seguir, senão a gente pode encerrar por aqui. Para mim tá ótimo. Eu fiquei muito feliz de estar aqui e espero ter inspirado vocês para vocês prestarem atenção mais na política. Então, muito obrigado. A gente, como Núcleo Jovem, agradece a tua presença e a disponibilidade por estar aqui. Muito obrigado.